questões ao longo da mesma, as quais serão respondidas no final. Vamos então começar a sessão com a intervenção da Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, a Sra. Professora Isabel Braga da Cruz. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Universidade Católica Portuguesa e à segunda conferência que integra um ciclo de 3 conferências de debate sobre o tema A União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil em tempos de pandemia. Num contexto de incerteza e em que todos fomos forçados a um confinamento obrigatório, hoje fazemos uma reflexão sobre os impactos da pandemia em diversas vertentes: social, económica, política e cultural. Esta pandemia colocou à prova a população mundial quando confinou mais de metade da população sem que elas tivesse tido a oportunidade de se preparar. Em boa verdade, o que parecia impossível de acontecer voltou a ocorrer e a pior recessão desde os anos 30 instalou-se, acompanhada de uma crise social. Hoje colocam-se 2 questões. Será que a Covid-19 vai agravar a crise das democracias liberais, dificultando a cooperação entre elas? Será que a Covid-19 vai atuar como um estímulo para a construção de um mundo melhor? Este ciclo de conferências pretende dar resposta a estas perguntas. Teve início em maio e na primeira conferência contámos com a participação remota e de Londres do Dr. Durão Barroso, com uma reflexão sobre a União Europeia face aos desafios da Covid-19. Hoje damos lugar à segunda edição, que procura responder questões e compreender como o Brasil está a responder à pandemia, bem como o seu alcance e o seu impacto a nível político, económico e social. Pretende-se debater um modelo de saída da crise que seja capaz de enfrentar as suas consequências sociais e reforçar a cooperação internacional. Assim, a conferência de hoje é o Brasil da crise da pandemia. Contamos com o orador, o professor Pedro Dalari, que eu aproveito desde já para agradecer a presença, cuja participação é um gosto imenso tê-lo aqui connosco, neste formato remoto e à distância. Já tivemos a oportunidade de o ver hoje na RTP, numa edição especial, onde fez também nota e referência a esta sessão. O professor Pedro Dalari é professor titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, foi coordenador e relator da Comissão Nacional da Verdade. Escreveu um artigo muito interessante, que até recomendo a leitura, algumas notas sobre as perspectivas para o mundo depois da crise do coronavírus. Portanto, muito obrigada por esta sua disponibilidade e por esta presença. A moderação de hoje ficará a cargo do Dr. Álvaro Vasconcelos. Deixo algumas notas relevantes sobre o percurso do Dr. Álvaro Vasconcelos e também aproveito para agradecer, obviamente. É investigador no CEIS-20 da Universidade de Coimbra, coordenador e fundador do Fórum Demos, foi professor convidado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e, à data, dirigido, portanto, entre 2014 e 2015, então dirigido pelo professor Pedro Dalari. Foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia e do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa, desde a sua fundação. É colunista regular da imprensa, coordenador do livro Brasil nas Ondas do Mundo, em que colaborou também com o professor Pedro Dalari, e o seu último livro intitula-se 25 de Abril, no futuro da democracia. Eu agradeço a presença aos dois, sem mais demoras, e espero que esta sessão seja muito interessante e muito estimulante, em particular neste contexto muito agressivo que vivemos e em que não nos deixam, os números que são veiculados na comunicação social não nos deixam minimamente tranquilos. Eu passava então a palavra ao Dr. Álvaro Vasconcelos. Muito obrigada aos dois, desejo uma boa sessão. Muito obrigado, professora Isabel Braga da Cruz. Um enorme prazer poder colaborar com a Universidade Católica nesta série de conferências. Esta conferência de hoje, como a professora Isabel Braga da Cruz acaba de dizer, é dedicada ao Brasil. O Brasil é um país, para nós portugueses, diz muito. É um país que acompanhamos sempre com enorme interesse e hoje com enorme preocupação. É um país que eu costumo dizer que há uma convergência natural entre Portugal e o Brasil. Não é preciso a ação da diplomacia, não é preciso fazer-se nada, naturalmente, portugueses e brasileiros estão sempre muito próximos e que eu fui o que eu senti nos anos que estive no Brasil a trabalhar no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Essa convergência natural
também veio do facto de quase todas as famílias portuguesas terem parentes no Brasil. Portanto, o Brasil é um país muito especial para nós. E hoje vemos com uma enorme preocupação o que se passa no Brasil. Brasil vítima de 2 vírus. Por um lado, o vírus da pandemia, aquele que também nos afeta a nós portugueses, que afeta o mundo inteiro, e que afeta o Brasil de uma forma extremamente trágica, como o professor Pedro Dallário nos explicará, mas também o vírus do populismo, o vírus da desumanidade, do obscurantismo, que chegou ao poder no Brasil e que torna praticamente impossível uma resposta eficaz e humana e solidária à pandemia. Para nos falar disto, destes problemas gravíssimos e trágicos que enfrenta o Brasil, temos connosco o professor Pedro Dallário. O professor Pedro Dallário é um amigo, em primeiro lugar, eu quero sublinhar isso, é um grande amigo, há muitos anos colaboramos, como ele costuma dizer, colaboramos em vários continentes, em 4 continentes, colaboramos durante o período das Revoluções Democráticas Árabes, quando eu pedi ao professor Pedro Dallário para nos falar da experiência da transição democrática brasileira, a experiência extremamente importante e que hoje, de novo, está na ordem do dia, na resposta que deve dar à subida do populismo. E depois o professor Pedro Dallário convidou-me para eu ir à Universidade de São Paulo e estar no Instituto de Relações Internacionais como investigador durante 1 ano e meio. E aí pude apreciar as enormes qualidades intelectuais e políticas do professor Pedro Dallário, a sua coragem como presidente da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade não era uma coisa fácil. Muitos anos depois do fim da ditadura, era preciso voltar a tentar perceber os crimes cometidos pela ditadura militar. E foi com uma enorme coragem, uma enorme determinação, que o professor Pedro Dallário conduziu a Comissão da Verdade, e os resultados da Comissão da Verdade estão aí para mostrar quão importante era essa Comissão da Verdade, que infelizmente, se calhar, só pecou por tardia. Se calhar o Brasil devia ter feito esse processo sobre a memória mais cedo. Mas fê-lo, e nós dificilmente teríamos um orador mais competente para nos falar de uma situação trágica, mas com otimismo. Uma das características do professor Pedro Dallário, que eu refiro sempre e faz parte desta nossa discussão, conversa constante, é que ele olha para os problemas internacionais e para os problemas gravíssimos que enfrenta o Brasil, sempre na perspectiva de como os resolver, como sair deles, e ele pensa que a tendência é positiva no mundo e que essa tendência positiva também acabará por ter um papel no Brasil. Eu sei mais, que a gente quer ouvir o professor Pedro Dallário, agradecendo muito ao Pedro ter aceito este convite da Universidade Católica e me dar a oportunidade de o moderar. Eu gosto mais de debater com ele que de o moderar, mas agora vou moderá-lo. E dava a palavra ao Pedro. Pedro, muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todas, todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Quero saudar a professora Isabel Braga da Cruz, que é a presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, e nessa saudação dizer da minha satisfação por poder atender este convite da Universidade Católica Portuguesa. As universidades católicas no Brasil são muito importantes, né? Foram centros muito relevantes de resistência à ditadura militar. Eu sou de São Paulo, portanto, convivi muito com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e sei da importância que tem as universidades católicas como um espaço relevante de reflexão intelectual e, por isso, com muito gosto, aceitei um convite que me honra sobremaneira. Ao saudar a professora Isabel, saúdo também a doutora Maria Lopes Cardoso, que está oculta aí atrás do brasão da universidade, que é a responsável por organizar a logística deste evento tão interessante. E, obviamente, saudar o meu querido amigo Álvaro Vasconcelos. Professor Álvaro Vasconcelos, com quem ele já mencionou, temos uma convivência intelectual já de vários anos, não é? E eu, como gosto também muito de ouvi-lo, Álvaro, vou falar pouco justamente para que, mais do que uma mediação, você seja um debatedor, não é? Porque sempre é uma oportunidade muito interessante esta de conversarmos e trocarmos ideia, o que já estamos fazendo há vários anos, né?
E eu começo, até para que a audiência, quem também saúdo, não desligue o computador e vá fazer outras coisas, explicando que o que o professor Álvaro chama de otimismo, mas essa minha perspectiva mais positiva do futuro decorre um pouco da minha visão como professor de Direito Internacional, né? Analisando as grandes crises que se sucederam desde a Primeira Guerra Mundial, né, do final da Primeira Guerra Mundial, do século passado, 1918, que marca justamente o início, vamos dizer, do mundo integrado globalmente, não é? O que nós verificamos é que a história acaba sempre demonstrando que às crises se sucedem momentos de cooperação internacional. A crise da Primeira Guerra Mundial veio à Sociedade das Nações, depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, mas mesmo em crises mais pontuais, econômicas ou sanitárias, há avanços que se sucedem a elas por força de uma maior cooperação internacional. Do ponto de vista sanitário, menciono a crise da AIDS, por exemplo, que levou à adoção, no final do século passado, na década de 1990, da Declaração de Doha, que é a base da adoção dos chamados medicamentos genéricos, que no mundo inteiro têm tido um papel muito importante para combater doenças com medicamentos a preços mais reduzidos. Por que há essa tendência à cooperação depois das grandes crises? Isso não se deve à vontade política dos governantes, né? Se deve ao fato de que, no mundo integrado, não é possível se avançar na solução dos grandes problemas, a não ser de uma forma integrada. E a pressão das sociedades nacionais pela solução dos problemas que são nacionais acabam levando a uma maior integração entre os países por força da necessidade de maior eficiência, racionalidade, expertise no enfrentamento desses problemas, não é? E eu avalio que um saldo desta crise atual da pandemia será a retomada, né, e mais para o final eu vou debater um pouco como é que eu imagino que isso possa ocorrer, mas a retomada de movimentos de cooperação que já vem ocorrendo, tendo em vista justamente a necessidade de se lidar globalmente com uma crise que é global e que nenhum país conseguirá equacioná-la isoladamente, essa que é a pura verdade, não é? Nesse contexto muito grave da pandemia, a situação do Brasil é péssima, não é? Há um quadro realmente de degradação no ambiente social, político, econômico brasileiro, eu diria quase que sem precedentes, tal a extensão que está atingindo. Podemos descrever de várias maneiras esse quadro. Um aspecto, um critério, uma chave que me parece interessante é a dos direitos humanos. Os direitos humanos, na sua abrangência, são hoje um critério adotado no mundo inteiro para identificar os padrões de qualidade de uma sociedade. São melhores as sociedades onde o nível de promoção e preservação e proteção dos seres humanos e de seus direitos fundamentais é maior. E o quadro no Brasil, usando-se essa chave analítica, permite que se constate realmente o quadro de precariedade da situação social, política e econômica. Peguemos os direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos. Do ponto de vista dos direitos políticos, temos hoje no governo federal um presidente da República que patrocina eventos contra a democracia, de restauração da ditadura, de ataques ao Congresso Nacional e à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, o que nega justamente aspectos fundamentais da democracia, que é a essência dos chamados direitos humanos de primeira geração, dos direitos políticos. No âmbito dos direitos civis, há no Brasil
uma forte ameaça, inclusive, à liberdade de expressão, pelos ataques sistemáticos que vêm sendo feitos à liberdade de imprensa, inclusive por parte dos governantes, não é? O que é realmente um indicador de crise bastante acentuado. Se vamos para os direitos sociais, chamados de segunda geração, há um quadro de precarização do trabalho e das relações de trabalho do Brasil muito intenso, né? O nível de desemprego é altíssimo, hoje já se calcula em cerca de 15 milhões de brasileiros sem emprego, ou sem trabalho, melhor dizendo, porque muitos que estão trabalhando em condições de subemprego, né? E também numa perspectiva de precarização da defesa desses direitos sociais. No âmbito dos direitos de terceira geração, né, onde se destaca, por exemplo, o direito ambiental, todos têm acompanhado no noticiário os números impressionantes da expansão das queimadas na Amazônia, da destruição do meio ambiente no Brasil, num ritmo que nunca se teve no passado recente, revertendo políticas que objetivavam proteger a floresta amazônica, proteger o meio ambiente no Brasil. Um dos efeitos dessa degradação ambiental está se dando nas populações indígenas, que vivem uma condição muito precária e são particularmente atingidas, muito mais em relação à média da população, no que diz respeito à disseminação do novo coronavírus e à Covid-19. E concluo pelo direito mais importante de todos, que é o direito à vida, que no Brasil está realmente relegado a um plano absolutamente secundário, né? Os dados de vítimas da Covid-19 são dos mais impressionantes, né? Na própria matéria da RTP, telejornal de que participei hoje cedo, eu extraí alguns dados que a matéria mostrou, ou seja, ontem se deu no Brasil o recorde diário de novos casos, 65 mil novos casos. O número de mortos já atinge mais de 82 mil no Brasil. O Brasil só tem um número de mortos inferior ao número de mortos dos Estados Unidos da América. Só ontem faleceram 1.200 brasileiros e brasileiras, com mais 1.200 famílias enlutadas. Pode-se dizer, mas o Brasil tem uma população muito grande, então é natural que o impacto será melhor. Mas usemos, então, para mostrar a gravidade da situação brasileira, aqueles dados que permitem a comparação entre países, que é o número de mortos por 100 mil habitantes. No Brasil, o número de mortos por 100 mil habitantes é de 40, ou seja, a cada 100 mil habitantes da população, há 40 mortos. Em Portugal, onde a pandemia chegou mais cedo e houve menos condições para se precaver, são 16 mortos por 100 mil habitantes. Portanto, um número muito inferior ao Brasil. Mas comparemos com a Argentina, país vizinho do Brasil, onde o número de mortos por 100 mil habitantes é de apenas 6. 6 comparado com 40 mortos por 100 mil habitantes no Brasil. Isso demonstra que teria sido possível ao Brasil evitar a dimensão que está alcançando a Covid-19, essa pandemia, no território brasileiro. E por que acontece isso? Porque essa tragédia, eu não gosto muito de usar a palavra tragédia, porque tragédia, na cultura grega clássica, é aquilo que emana da vontade dos deuses. E no caso brasileiro, não foi a vontade dos deuses, foi a vontade dos governantes. E, em todos os países, o chefe de Estado, o chefe de governo, tem tido um papel decisivo, não só no endosso das melhores práticas para combate à Covid-19, mas pela liderança na ação social e institucional para a adoção dessas medidas. E o Brasil, infelizmente, conta com um presidente da República que, desde o começo da pandemia, subestimou a pandemia. Chegou a chamá-la de gripezinha, que não teria maior impacto,
que o número de mortos não seria relevante. E até hoje se nega a reconhecer essa situação. E ao ter esta postura, acabou atuando como um elemento sabotador das iniciativas do seu próprio governo. O Brasil teve, desde o início da crise da pandemia, 2 ministros da saúde que saíram exatamente porque não concordaram com a política do presidente da República. E, atualmente, desde 15 de maio, o Brasil está com um ministro interino, que é um general de exército, ou seja, o Brasil não tem ministro da saúde naquela que é a maior crise sanitária da história do país. 1.200 mortos por dia, 1.000 a 1.200 mortos, que tem sido a média, equivale à queda diária de 3 aviões a jato de passageiros. É como se todo dia 3 Boeings ou 3 Airbus tombassem no chão e nós começamos a achar que isto faz parte já do nosso cenário. Diante desse quadro de horror, é preciso, então, refletir para que a gente pense como sair dessa situação. Por que se chegou a essa situação no Brasil? E aí há 2 perguntas que têm que ser respondidas. Por que é que um presidente com estas características foi eleito e por que que ele ainda permanece no poder? Que são 2 questões que, no meu contato com pessoas de fora do Brasil, me são feitas com frequência, porque as pessoas não conseguem entender como um país que venceu a ditadura, que consolidou uma trajetória democrática tão consistente, convive hoje com um presidente que é manifestamente uma personalidade de extrema-direita, que defende a ditadura, que defende que a tortura tenha ocorrido no Brasil, que prestigia torturadores, ou seja, que nega tudo aquilo que se conquistou com a redemocratização do Brasil. Há muitas explicações sobre a razão da eleição de Bolsonaro. Os partidos políticos, tanto o PT, para ficar naquele que é o principal do campo da esquerda, como o PSDB, que é aquele que é o principal no campo do centro e da centro-direita, dão explicações conjunturais. O PT atribui muito, e a esquerda de maneira geral, o êxito de Bolsonaro às fake news que teriam impactado o eleitorado, distorcendo a vontade das pessoas, a manipulação da informação. Atribui também a uma tendência de crescimento da direita no mundo inteiro e que Bolsonaro seria, então, beneficiário disso. No campo do centro-direita, o PSDB fortalece muito a explicação da razão estar baseada no ataque, na facada que Bolsonaro levou em plena campanha eleitoral, que o converteu numa espécie de mito e que, ao impedi-lo de participar de debates eleitorais, inviabilizou que os outros candidatos desse campo de centro-direita pudessem demonstrar que seriam muito mais preparados do que Bolsonaro para governar o país. Essas explicações são explicações que não deixam de ter aspectos verdadeiros, não é? São fatos que não são inegáveis. E, obviamente, os partidos políticos, ao utilizarem essas explicações, procuram valorizar argumentos que preservem os fatores que, eventualmente, tenham tido sua responsabilidade ou que tenham sido causados por ele. E é isto que eu quero me referir agora. Ou seja, embora esses argumentos que eu mencionei, que são argumentos que vêm da narrativa político-partidária, não possam ser desconsiderados, não me parece que sejam os argumentos essenciais para explicar a vitória de Bolsonaro nas urnas. O que é realmente essencial, ao meu ver, é a evidente incapacidade que se verificou por parte das forças políticas tradicionais de lidarem com o desgaste que decorria das sucessivas gestões que protagonizaram na vida brasileira. Desde que
com o impeachment do presidente Fernando Collor, em 1992, o Brasil passou a ser governado por Itamar Franco, que era o vice-presidente, até o final do período Lula, o Brasil foi governado por 3 presidentes da República, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que haviam sido constituintes, que haviam forjado a nova República e o país que se construiu a partir do final da ditadura militar. E o Brasil viveu um círculo virtuoso de consolidação da democracia com Itamar Franco, de combate à hiperinflação e estabilidade da moeda com Fernando Henrique Cardoso e do início do resgate da enorme dívida social com o governo Lula. Quando, na sequência, vem o governo Dilma Rousseff, ele é visto como um governo de aprofundamento desta tendência de melhoria da sociedade brasileira. Mas aí, quando se chega às vésperas da eleição de 2018, qual é o quadro que se encontra, né, do ponto de vista social e político? Primeiro, uma crise econômica grave, com 13 milhões de brasileiros desempregados, mais de 10% da força de trabalho, sendo que no Brasil não existe, como nos países europeus, uma ajuda, um sistema de proteção ao desemprego mais desenvolvido, ele ainda é muito precário. A corrupção, que atingiu lideranças dessas forças políticas prioritárias que haviam se formado na democracia brasileira, em grande medida, com a narrativa do combate à corrupção, de defesa da moralidade pública. Na medida em que PT, PSDB e outros partidos ficam associados a procedimentos de corrupção, isso leva a um descrédito muito grande junto à população. E um outro aspecto muito grave é a precariedade dos serviços públicos, não é? Ou seja, a área de segurança pública, ou de saúde pública, e nós estamos colhendo agora essa precarização, se revelando incapazes de ter políticas públicas capazes de promover uma melhoria do atendimento aos direitos fundamentais da população. Portanto, resumo da ópera, não é? Quando se chega em 2018, há na avaliação da população, uma situação em que as alternativas tradicionais da política brasileira haviam decepcionado, né? No governo desde 1992, quando se chega em 2018, portanto, 26 anos depois, há uma frustração da população com essas alternativas políticas tradicionais que não fizeram aquilo que os italianos chamam de aggiornamento, de atualização, e acreditaram que, pelo trabalho importante que tiveram no passado, poderiam se manter protegidos de eventuais erros ou da incapacidade de se adaptar. E é importante lembrar que a sociedade brasileira mandou um aviso para esses partidos tradicionais quando promoveu, em 2013, as grandes manifestações de rua no Brasil, né, que, sem lideranças político-partidárias, movimentos espontâneos da população, o fato desencadeador foi um aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro passou a haver movimentos populares contrários aos governantes de todas as cores políticas. Nenhum partido podia aparecer nas manifestações porque era repelido, já que eram manifestações que denunciavam a insatisfação da população. Pois bem, houve a eleição de 2014, de novo o PT e PSDB tiveram um papel relevante, depois veio o processo político de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e nesse contexto todo assume o vice-presidente com apoio do PSDB, ou seja, o jogo político partidário se revelou insensível àquilo que eram as grandes preocupações que a população havia sinalizado em 2013. E, diante desta omissão das forças políticas tradicionais, veio, então,
a vitória de Bolsonaro. Um outsider que, na sua trajetória política, nunca tinha tido grande expressão, mas que aparece como uma alternativa e tem uma vitória expressiva. Ou seja, Bolsonaro quase foi eleito diretamente já no primeiro turno da eleição. Não foi uma vitória por pequena diferença, mostrando que a população, cansada das alternativas políticas tradicionais, havia feito uma opção por uma aventura, né? Mas que, diferentemente do que o próprio governo Bolsonaro diz, e muitos que também se opõem a ele, não foi uma opção da população por um discurso, ou por uma agenda, ou por um programa de extrema-direita. Tanto é que, até hoje, né, a população, nas pesquisas, isso é muito revelado, não comunga com o ideário de extrema-direita de Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito como um voto de protesto da sociedade insatisfeita com as alternativas políticas tradicionais. Por que essa avaliação é importante? Porque a saída da crise dependerá fundamentalmente das alternativas políticas tradicionais se reconectarem com a sociedade brasileira, fazendo uma avaliação crítica da contribuição que deram às causas dessa insatisfação, se redimindo dos seus erros para se reconciliarem com a sociedade. Enquanto isso não for feito, né, o risco de uma rejeição da população à atividade política vai continuar, porque é o discurso que acaba surgindo, não só no Brasil, mas em outros países, onde a vitória de outsiders também se deveu a um certo esgotamento, a uma fadiga das forças políticas tradicionais. E aí vem a segunda pergunta. Por que, então, tendo sido eleito, mas diante do quadro de horror que existe, Bolsonaro persiste no poder? E aqui, mais uma vez, há uma omissão clara, a meu ver, das forças políticas tradicionais, que, diante do horror da situação, ao invés de não só se posicionarem contra o presidente da República, que é o principal elemento gerador dessa situação, se omitem de tomar medidas mais efetivas. O Brasil, que já promoveu o impeachment de presidentes da República por razões muito menos relevantes do que essa pilha de cadáveres que vai se formando todos os dias e aumentando, até hoje não tem, no Congresso Nacional, tramitando um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Não há essa discussão. Muitos partidos, inclusive, através dos seus parlamentares ou lideranças, já acionaram até cortes ou órgãos internacionais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Penal Internacional na Haia, o que é um paradoxo, porque como se justificar o acionamento dessas instâncias internacionais se nem mesmo um processo de impeachment foi desencadeado no Brasil? E por que as forças políticas não fazem isso? Estão fazendo a opção por aquilo que na política brasileira a gente traduz pela expressão deixar sangrar. Ou seja, o governo Bolsonaro vai se tornando muito impopular, então, ao invés de precipitar um processo de impeachment, que pode eventualmente não dar certo, deixa-se o presidente se enfraquecendo a cada dia mais e, em 2022, a oposição colherá a vitória pelo simples desgaste do presidente da República. Esta é uma visão baseada num cálculo político que, a meu ver, é quase que criminosa, porque ela nega um aspecto fundamental que é de princípio. Ou seja, essa política, esse cálculo político do deixar sangrar, está fazendo com que o número de mortos não pare de aumentar no Brasil. Ela é irresponsável em relação ao direito fundamental à vida, que é de todos os seres humanos. Portanto, independentemente do êxito ou não do processo de impeachment, o que se esperaria de lideranças políticas com princípios, e com um princípio tão fundamental como a defesa da vida, é que atuassem de maneira ativa
pela saída do presidente da República. Um outro efeito é que quem é que diz que em 2022 essa omissão da oposição vai fazer com que o poder caia no colo da oposição? Pode ocorrer o contrário, Bolsonaro se fortalecer, ou o que pode ser até mais provável, aparecer não Bolsonaro, porque o desgaste dele é enorme, mas um outro outsider, alguém novamente dissociado dos partidos políticos e das forças políticas tradicionais brasileiras, o que é muito ruim, né? Eu sou de família do estado de Minas Gerais, no Brasil, e em Minas Gerais há um ditado que diz o seguinte: quando a esperteza é muita, vira bicho e engole o dono. Ou seja, muitas vezes a pessoa quer ser muito esperta, fingir que é muito inteligente e traça uma estratégia que depois se volta contra ela mesma. Ou seja, essa ideia de que não fazer nada contra Bolsonaro vai automaticamente gerar benefício para a oposição pode não ser verdadeira e pode haver a substituição de Bolsonaro por algum outro outsider, e candidatos para essa posição não faltam. Apresentadores de televisão, magistrados, pessoas que se reivindicam como não políticos ou não partidários e que podem acabar gerando o mesmo drama que nós estamos vivendo com Bolsonaro. E a terceira e última razão que me parece muito negativa para essa política que as oposições vêm fazendo no Brasil é do enfraquecimento, e aqui isso diz respeito até mesmo às relações entre Brasil e Portugal e a forma coordenada que esses países podem atuar na política internacional, mas é o enfraquecimento da posição internacional do Brasil. O Brasil, embora os presidentes fossem diferentes, os governos fossem de partidos diferentes, foi consolidando uma imagem de um país importante, relevante, com uma agenda significativa, que não é uma potência militar, não é uma potência econômica, mas tem nessa capacidade de diálogo e no compromisso com a defesa dos direitos fundamentais um fator daquilo que a gente chama em relações internacionais de soft power, o poder leve, não é o poder militar, não é o poder econômico, mas é o poder da influência. O Brasil, até há pouco, era um dos poucos países do mundo que tinha relações com todos os membros da Organização das Nações Unidas. Eram 11 países dos 193 que se relacionavam com todos do mundo. O Brasil era um deles, já não é mais, né? E esta perspectiva de enfraquecimento da voz internacional do Brasil é muito grave. Pode-se dizer, não, mas quando acabar o governo Bolsonaro, volta-se à situação anterior. Isso também não é verdade, né? Ou seja, começa a acontecer em relação ao Brasil, e eu, que sou professor de Direito Internacional, de Relações Internacionais, por dever de ofício, tenho uma interlocução internacional muito intensa, mas começa a haver uma cobrança de por que a sociedade brasileira não reage. Se no começo havia uma certa solidariedade em relação aos brasileiros pelo sofrimento gerado pelo governo Bolsonaro, agora começa a haver uma cobrança diante da falta de reação da sociedade e das forças políticas brasileiras a esse estado de coisas, gerando o que pode se caracterizar como o prenúncio da responsabilidade coletiva ou culpa coletiva. Daqui a algum tempo, a comunidade internacional vai dizer que tudo que está acontecendo no Brasil, né, o excesso de mortes por Covid-19, o desmatamento abusivo da Amazônia, a matança dos índios, a crise da democracia, o ataque à imprensa, é de responsabilidade não só de Bolsonaro, mas, por omissão, é de responsabilidade dos brasileiros, e o Brasil passará a pagar, independentemente de governo, e leva-se muitos anos para se reverter uma situação como essa, a conta da irresponsabilidade. Portanto, né, a minha visão, se em termos globais pode ser mais positiva, caro Álvaro, e eu tenho essa visão baseada na história, né, da globalização, que mostra que é possível se sair da crise com melhor situação, infelizmente não tenho essa mesma visão em relação ao Brasil,
não só porque nós somos vítimas de uma situação muito dramática, mas por conta da omissão das forças políticas brasileiras de não atuarem de maneira mais efetiva diante dessa situação dramática. Sei que a minha visão não é majoritária, porque, obviamente, cada uma das forças políticas brasileiras terá argumentos para dizer que eu estou errado. Mas, como acadêmico, bastante afastado das lides político-partidárias, às quais já estive vinculado no passado remoto, né, e com essa visão, né, sobre o tamanho do desastre humanitário que existe no Brasil, uso essa plataforma tão digna da Universidade Católica Portuguesa para fazer um alerta e quase que um pedido de socorro à comunidade internacional diante do que ocorre no Brasil. Fico por aqui, eu usei mais ou menos meia hora do tempo para que agora possamos conversar, Álvaro e aqueles que acompanham o debate possam também formular as perguntas e eu terei imenso prazer em respondê-las. Pedro, muito obrigado por essa intervenção tão completa, não tão otimista como eu esperava de ti, mas muito realista em relação àquilo que se passa no Brasil e que nós todos acompanhamos. Por isso, muito obrigado. Para te poder dar um pouco a oportunidade de seres um bocadinho mais otimista, eu ia fazer uma primeira pergunta, antes de passar às perguntas que já foram postas pelo chat, e mais podem ser postas, portanto, todos que quiserem perguntar, façam favor, é um bom momento para pôr as perguntas. Era a seguinte: nós temos a experiência de dois governos populistas no poder, que é o caso do brasileiro, com o Bolsonaro, e dos Estados Unidos, com o Trump. E os populistas, obscurantistas, chegaram ao poder como uma alternativa aos partidos democráticos tradicionais, como tu bem disseste. Ora, o que é que acontece? Eles são um fracasso total no enfrentar desta crise. Veio a pandemia e os governos populistas são aqueles que têm tido menos capacidade para enfrentar a crise. Será que daqui vamos tirar uma lição, nós, cidadãos do mundo, que afinal de contas o populismo, o nacionalismo, a xenofobia, o obscurantismo, não é a resposta certa para os problemas que as pessoas enfrentam? Ou seja, será que o Brasil, infelizmente para os brasileiros, foi o teste que vai impedir que noutros países do mundo, nomeadamente na Europa, os populistas venham a ter sucesso no futuro? Ponto de interrogação. Eu espero que sim, eu desejo que sim, eu trabalho diuturnamente para que sim, mas eu tenho dúvida. Por quê? Porque o fato de que, diferentemente do que houve em outros países, não está havendo no Brasil uma resistência mais afirmativa e mais explícita em relação ao governo Bolsonaro, pode fazer com que, ao final, não haja a derrota do populismo. Esse é desse populismo obscurantista. A meu ver, o grande equívoco das forças políticas brasileiras, e aqui eu incluo o PT e o PSDB, para ficar naquelas que são as principais, é justamente a estratégia de deixar sangrar, ou seja, achar que a história anda para trás e que a sociedade vai se arrepender de ter votado em Bolsonaro e, portanto, vai voltar às opções tradicionais. A sociedade voltará caso essas opções tradicionais se reciclem, se reconectem com a sociedade. Isto está acontecendo em alguns países do mundo. Veja que na eleição norte-americana, o Partido Democrata está fazendo um enorme esforço, né, para se reconectar com a sociedade, mesmo sendo o candidato Biden, um candidato de perfil mais conservador, ele percebeu as mudanças na sociedade norte-americana e tem tido uma postura de defesa dessa nova pauta em que a temática racial, por exemplo, é uma temática muito relevante, a defesa da adoção de políticas de saúde pública mais assertivas, o que nos Estados Unidos nunca se deu muito bem, ou seja, os democratas nos Estados Unidos perceberam que para derrotar Donald Trump não basta atacar Donald Trump pela sua
má condução da política de combate ao coronavírus e à Covid. É preciso se apresentar como alternativa. A sociedade vota nas alternativas que se apresentam como reais. E isto é que é o meu medo no Brasil. Dou um exemplo para você. Nesta semana, o Congresso Nacional, por exemplo, fez a antecipação do pagamento de metade do 13º salário de todos os congressistas, deputados e senadores. O 13º salário, no Brasil, e onde ele é adotado, é um salário que se paga no final do ano, como uma espécie de bônus que é devido a cada trabalhador, né? Pois bem, no Brasil, no caso dos parlamentares, o 13º salário é pago metade no final do ano, em dezembro, mas metade é paga de maneira antecipada. E isto foi mantido neste ano. Então, imagine como a sociedade brasileira vê este tipo de situação, caro Álvaro. O cidadão sem atendimento à saúde, sem emprego, numa situação muito precária do ponto de vista humano, e recebe a notícia de que o 13º dos deputados e dos senadores já foi pago na metade. Isto vai fazer com que a reação à política aumente. Por isso é que me parece que é preciso, para se rejeitar o populismo, que realmente haja uma reconexão das forças políticas tradicionais com a sociedade, no Brasil e no mundo. Não, isso faz todo sentido. Eu também era a sugerir que vai ser difícil aos Salvinos, às Marine Le Pen e a outros dizer, estão a ver, nós teríamos feito melhor contra a pandemia porque os amigos deles, o Bolsonaro e o Trump, têm sido um fracasso total no combate à pandemia. Era esse sentido. Agora, ainda perguntas que já estão postas no chat. Transformando uma questão, em pergunta uma afirmação, que é, no Brasil, no combate à pandemia, não é só responsabilidade do Estado Central, mas é também do Estado, da Federação. Como é que tu avalias o desempenho dos Estados da Federação? Eu sei que, por exemplo, no Nordeste foi criada uma espécie de federação dos Estados do Nordeste, com diplomacia e tudo, para combater a pandemia. Como é que tu avalias a responsabilidade de cada um deles, Estado Central e Estados da Federação, os governadores, e qual é o balanço que farias deles? Isto é uma das perguntas que foi posta pelo chat. A situação só não é pior no Brasil porque governadores e prefeitos dos mais diferentes partidos, diante da omissão do presidente da República e do governo federal, avocaram para si a tarefa de implementar medidas de isolamento social, que desde o começo foi a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Agora, não se pode cobrar dos governadores e dos prefeitos uma ação mais eficaz de defesa do isolamento social quando todo dia o presidente da República, usando o seu peso institucional, o peso da sua presença nos meios de comunicação, combate o isolamento social. O presidente Bolsonaro fez isso dioturnamente, deixando de usar máscara, promovendo a aglomeração de pessoas. Hoje, até durante a entrevista que eu estava concedendo à RTP, foi interessante, porque enquanto eu dava a entrevista, a imagem que se mostrava era de Bolsonaro com um grande grupo, confraternizando com um grande grupo de apoiadores. Fica muito difícil para um governante local, um prefeito, né, um alcaide, um governador, implementar uma medida se a mais alta autoridade do país se volta contra ela de uma maneira muito sistemática. Portanto, eu acho que se pode haver defeitos na conduta de alguns dos governadores e prefeitos, a situação só não é pior graças a eles. Muito obrigado. Mantendo as perguntas que nos têm chegado do ponto de vista de política interna, e depois passaremos à política internacional, há uma pergunta que é: o problema do Brasil não é também um problema da sua própria democracia? Uma democracia demasiado representativa, pouco participativa?
Possivelmente eu juntaria essa pergunta, não se tendo feito a reforma política que impediria que os presidentes tivessem que ter apoio de não sei quantos partidos para poderem governar. Portanto, os problemas estruturais da democracia brasileira e a falta de democracia participativa não é um dos problemas que a democracia enfrenta? Esta é Sem uma das dúvida. questões. Não, eu estou de pleno acordo. A pergunta já embute uma resposta e eu estou de acordo que esse é um problema. E mais uma vez, Álvaro, depois de governos, vamos dizer, democráticos, de diferentes matizes, né? O PT mais social-democrata, o PSDB mais liberal, mas democratas, depois de governos que se sucedem por quase 30 anos no Brasil, porque a cobrança que a sociedade faz e a comunidade internacional é porque que esses governos não fizeram e não promoveram mudanças dessa natureza, fazendo com que fatores de atraso na atividade política brasileira acabassem permanecendo até hoje. O Brasil tem essa característica, as transições políticas nunca são completas. O velho sempre subsiste no novo e, realmente, este quadro de precariedade institucional se revela. Agora, o dado positivo disso é que não há, por parte da sociedade brasileira, e esta é uma diferença importante em relação a países até da Europa, não há, por parte da sociedade brasileira, a defesa de valores da ultradireita. Ou seja, Bolsonaro não é expressão, não é uma liderança de político, como ocorre em países da Europa, que seja expressão de um partido político organizado, de uma força política organizada. Ele foi muito mais produto de uma circunstância. Tanto é que hoje ele não tem partido. Ele tentou até criar rapidamente um novo partido, Aliança para o Brasil, para concorrer às eleições municipais desse ano e não conseguiu. E o número de adesões é muito pequeno, porque não é no Brasil, e isto é um aspecto positivo a ser considerado, não há uma hegemonia do pensamento de ultradireita. O que há é um presidente da República que, por razões circunstanciais e estruturais, acabou sendo eleito presidente, sendo uma figura de extrema-direita, mas que não é a expressão. As pesquisas todas mostram que, no eleitorado brasileiro total, aqueles que, além de votar em Bolsonaro, comungam com o ideal dele, correspondem a cerca de 15% da população brasileira, não mais do que isso. Não aos quase 50% do eleitorado que votou em Bolsonaro. Há um contingente muito maior de eleitores que votaram por razões circunstanciais e estruturais em Bolsonaro, mas que não tem este ideário de extrema-direita. Este é o dado positivo, mas eu concordo com os autores das perguntas. Está faltando uma reforma política no Brasil. Mas com um apoio tão pequeno, como tu dizes, devia ser fácil formar uma coligação que derrubasse Bolsonaro. Porque se ele só tem apoio de 15%, quer dizer que há um grupo muito significativo de brasileiros que está disponível para uma política alternativa a Bolsonaro e para uma coligação. Por que é que não se forma essa coligação? Por que é que o PT e o PSDB continuam incapazes de se unirem perante uma tragédia tão grande? A meu ver, eles são reféns da própria história. Não é? O PT não consegue fazer realmente o adjornamento, uma atualização, superar a situação, porque ainda fica, e aí muito por conta da situação até compreensível do seu líder maior, que é Lula, na dependência dos processos judiciais que envolvem a sua maior liderança, e tem muita resistência a fazer alianças com partidos ou forças que eles entendem que contribuíram para o colapso do governo Dilma Rousseff e seu impeachment. De outro lado, o PSDB, que sempre foi a grande alternativa ao PT nas eleições presidenciais brasileiras, não consegue superar também a crise que levou às denúncias muito graves contra Aécio Neves, que foi o candidato a presidente da República na outra eleição, e não consegue superar também essa situação, de tal maneira que o presidente nacional do PSDB já declarou publicamente que o PSDB não apoiará o processo de impeachment. O PT até chegou
a formular um processo de impeachment, mas, evidentemente, não trabalha para isso, não pressiona o presidente da Câmara dos Deputados para que coloque, né, em votação, e usam essa estratégia que eu mencionei do deixar sangrar, com a expectativa de que, em 2022, essas forças estarão mais preparadas para disputar a eleição presidencial e vencê-la. Eu não consigo concordar com essa estratégia exatamente por conta do tamanho do drama que vive a sociedade brasileira. Pedro, passando para a política internacional, porque já só temos no máximo 10 minutos para a nossa conversa, aqui uma pergunta do Jaime Pesado, que é aliás, um dos animadores deste projeto, destas conferências da Universidade Católica, e o Jaime pergunta o seguinte: se pensasse em 3 prioridades para a política externa brasileira para o mundo pós-Covid, quais seriam? Eu juntaria: serão possíveis com o atual governo? Isso é outra dificuldade, mas pronto, tens a palavra. Não é possível uma estratégia de relações internacionais efetiva com o atual governo, porque o atual governo é partidário de uma política de isolamento. Procura refletir em relação ao Brasil o que tem sido a política de Donald Trump nos Estados Unidos, de rejeição ao multilateralismo. Mas os Estados Unidos são uma grande potência econômica e militar, ou seja, podem até se dar o luxo, em alguns momentos, de se isolarem, mesmo assim não podem fazê-lo de maneira permanente, porque tem uma capacidade econômica, militar, de sobrevivência em condições isoladas. Não é o caso do Brasil. Portanto, o atual governo, do ponto de vista de política internacional, fragiliza enormemente o país. E tanto isso é verdade que, recentemente, foi elaborado por ex-ministros de Relações Exteriores de diferentes governos um manifesto de denúncia da atual política externa brasileira, assinado por ministros do PT, como o ex-ministro Celso Amorim, por ministros do PSDB, como o ex-ministro Celso Laffer, ou seja, pessoas de posições diferentes e de grande antagonismo entre eles, mas que se uniram para denunciar o estado de precarização da política externa brasileira. Portanto, na superação da Covid, o fundamental seria resgatar a tradição brasileira de fortalecimento do multilateralismo. Esta seria a diretriz principal a ser observada e que é impossível com o atual governo, justamente pelo fato do atual governo negar a importância ao multilateralismo. Havia uma outra pergunta, esta feita por Luís Delfino Cardia, que via no mesmo sentido, que qual era o papel que podia ter o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro na cooperação internacional no combate ao Covid-19. Têm feito alguma coisa, alguma cooperação? Eu acrescentaria, e o Mercosul, e a cooperação regional, as relações com a Argentina, como é que estão neste contexto? Não existem. O Brasil não tem. O presidente Bolsonaro, ele ataca sistematicamente o governo argentino, não tem tido nenhuma iniciativa de recompor as relações com a Argentina. Membros do seu governo atacaram de maneira muito descortês, inclusive, o governo chinês e a China, até de forma preconceituosa contra os chineses, o que é um absurdo, porque, do ponto de vista de uma política internacional de alinhamento para combate à Covid, a aliança com os chineses é muito importante, seja pelo fato dos chineses produzirem equipamentos de proteção à saúde em grande escala, seja pelo desenvolvimento de pesquisas com a vacina. E qual é a posição do atual governo brasileiro? É de críticas grosseiras a esses aliados históricos e tradicionais. Por isso que eu não quero dourar a pílula, para usar a expressão que a gente usa, ou seja, eu não vejo como no atual governo seja viável reverter essa situação, Álvaro e caros assistentes.
Então, continuando na mesma área, tentar perceber o que é que, apesar de um governo obscurantista e, de certa forma, criminoso, ou criminoso mesmo. Aliás, tu há bocado referiste que havia mesmo movimento para que o Bolsonaro fosse julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Exatamente. Talvez pudesse dizer alguma coisa. Tu que és professor de Direito Internacional, achas que há alguma viabilidade de Bolsonaro poder ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional? O Brasil é signatário do acordo, não é? Do Tribunal. Portanto, o Brasil é parte. Eu acho viável enquadrar a conduta do presidente nos chamados crimes contra a humanidade, que é das alternativas de criminalização. Agora, eu acho que há uma fragilidade enorme nessa postulação brasileira, que decorre justamente do fato de não haver reação interna institucional efetiva. Ou seja, a Corte Penal Internacional vai ter que levar em consideração essa situação de que, embora tenham recorrido a ela, não se adotam os mecanismos institucionais passíveis e possíveis de adoção no Brasil para uma medida mais efetiva. Agora, eu não descarto, né, a possibilidade de, assim como nós estamos, de certa maneira, interagindo internacionalmente nesse debate, que a sociedade brasileira participe de um esforço internacional de cooperação, né, com vistas ao pós-Covid-19. Eu aposto muito na relação entre as universidades, entre movimentos sociais, e há muita conexão nesse sentido. No mundo globalizado, com o empoderamento dos indivíduos e dos grupos sociais, Álvaro, que você, ao longo da sua trajetória intelectual, também soube identificar, né, esse empoderamento dos indivíduos e dos novos grupos sociais, não são apenas os governos que têm condições de influenciar a conformação de uma agenda positiva internacional, e, nesse sentido, a sociedade brasileira, apesar de estar devendo pela omissão diante dos crimes atuais, poderá, de alguma maneira, participar de esforços internacionais. Eu vejo isso muito da universidade. Por incrível que pareça, nesse contexto de crise e de isolamento, o grau de interconexão, de intercâmbio que está se verificando entre a minha universidade, a Universidade de São Paulo, e outras universidades no mundo aumentou, né, como uma espécie de resposta à necessidade de soluções globais para um problema global. Tu referiste que uma das dificuldades do Brasil no mundo vai ser, ou é, a perda do seu soft power, do seu poder de atração, e que há uma espécie de culpabilização da sociedade brasileira por não responder de uma forma mais determinada ao Bolsonaro. É uma culpabilização, antes de tudo, dos partidos políticos brasileiros. Eu pergunto-me se a sociedade civil brasileira não tem tido uma parte importante no combate à pandemia. Outro dia ouvia alguém falar sobre a sociedade civil, por exemplo, do Rio de Janeiro, como tem atuado para tentar minimizar o impacto da pandemia nas favelas e nas regiões mais pobres. Portanto, essa sociedade civil terá muita credibilidade na sua relação com o mundo, porque nós estamos a acompanhá-la e achamos que eles têm sido muito ativos, como aliás também os índios da Amazónia, não é? Há personalidades de chefes índios da Amazónia que hoje têm um grande prestígio internacional pela forma como combatem Bolsonaro e a pandemia. Podias dizer alguma coisa sobre a sociedade civil do ponto de vista interno? Como é que está a reagir e o que é que tem feito para combater a pandemia naquilo que pode fazer, que é limitado, evidentemente? Não, sem dúvida, a sociedade civil tem tido um papel muito importante. Eu agregaria também setores do poder judiciário, têm tido um papel importante para, inclusive, constranger as ações do presidente da República contra medidas de isolamento social. Foi o poder judiciário que garantiu que governadores e prefeitos pudessem manter as políticas de isolamento social. Os órgãos da grande imprensa têm tido um papel muito importante no Brasil, os grandes veículos, né? Os jornais Folha de São Paulo,
o Globo, o Estado de São Paulo, os grandes jornais pelo Brasil, assim como algumas emissoras de televisão que não se renderam à pressão do governo federal, têm tido um papel muito importante. E eu, evidentemente, distingo essa conduta positiva da sociedade civil daquela posição que me parece, eu digo com todas as letras, né, criminosa do atual governo federal e omissiva das forças políticas, inclusive de oposição. São situações diferentes. Agora, o problema da responsabilidade coletiva e da culpa coletiva é que quando a dimensão do drama, né, eu evito usar a palavra tragédia, mas se quiser usar tragédia, é muito grande, acaba havendo uma cobrança indiscriminada. De certa maneira, né, claro que a dimensão é outra e eu evito comparar essa situação atual com a Segunda Guerra Mundial, né, que foi realmente algo de uma escala sem precedentes. Mas, de certa maneira, a noção de responsabilidade coletiva, de culpa coletiva, nasceu da reflexão sobre a conduta omissa da sociedade alemã diante do crescimento do nazismo, né, que era minoritário, que não era majoritário e que, na verdade, foi deixado a um plano secundário medidas de contenção efetiva, de tal maneira que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a reação da comunidade internacional foi, de certa maneira, de atribuir uma responsabilidade ao conjunto dos alemães. E a Alemanha ficou fora de organismos internacionais por muitos anos. Até hoje tem restrições que decorrem daquela situação exatamente por conta da omissão de parte da sociedade. Daí porque eu ser duro nisso. Eu, evidentemente, reconheço na sociedade civil um papel muito importante, mas as forças políticas, e na medida em que, de certa maneira, elas são representativas da sociedade, ao se omitirem, vão acarretar a responsabilização do conjunto da sociedade brasileira com a perda da capacidade de influência do Brasil na cena internacional, que é uma pena, porque, fruto justamente da consolidação da democracia no Brasil, a influência da sociedade brasileira e do Brasil na cena internacional tem sido positiva ao longo dos anos, não é? E é uma pena que se perca esse potencial. Pedro, talvez uma última, e tens 1 minuto só para responder, porque também está mesmo a terminar, que é a seguinte. Há uma crise humanitária no Brasil, não há dúvida. Normalmente, quando há crises humanitárias noutros sítios do mundo, os países esperam apoio internacional. Há alguma coisa que o mundo possa fazer pelo Brasil, o mundo que também está a enfrentar o mesmo tipo de problema, não é? Mas que não tem a dimensão do Brasil, que solidariedade tu esperas, os brasileiros esperam de nós, os portugueses, os europeus e dos outros cidadãos do mundo? E é para terminar num minuto. Sem dúvida nenhuma, a solidariedade mais importante agora é a manifestação de preocupação com relação à situação brasileira e à conduta do seu governo. Isso tem sido feito, vários governantes, dentro, evidentemente, do que é possível, por força das limitações diplomáticas, não é? Mas tem havido reações importantes e é importante que haja essa postura de denúncia do que acontece no Brasil, mas de cobrança também das forças políticas brasileiras para uma postura mais ativa. Isso está faltando, Álvaro, né? De certa maneira, as forças políticas brasileiras, que são tão omissas nesse momento, estão saindo meio tranquilas dessa situação, sem a cobrança que poderia estar feita pela comunidade internacional. Da mesma maneira que a comunidade internacional cobra do governo, tem que cobrar das forças políticas, inclusive de oposição, e com isto eu encerro então a minha participação, agradecendo muito a oportunidade desse debate tão interessante e tão agradável com você, com aqueles que fizeram perguntas e com toda a comunidade que se reuniu sob os auspícios da nossa querida Universidade Católica Portuguesa. Pedro, muito obrigado, obrigadíssimo, foi extremamente interessante, aprendemos muito, ficamos mais mobilizados para ser solidários com o Brasil e agora a professora Isabel irá encerrar, ter a última palavra como devia ser.
Muito obrigada, professor Pedro Dalário, muito obrigada, doutor Álvares Vasconcelos. Foi um prazer tê-los aqui hoje connosco. Resta-me agradecer a presença também de todos aqueles que nos acompanharam em vários pontos da Europa e que eu tenha percebido e também do Brasil. Foi uma sessão até bastante concorrida. E eu aproveitava só a oportunidade também para anunciar a última. Isto era um ciclo de 3 conferências. Abordámos primeiro a Europa, hoje o Brasil e a próxima vamos ter uma incidência sobre as eleições presidenciais americanas, portanto, a terceira conferência que vai acontecer no dia 17 de setembro, e o título é O Impacto da Pandemia nas Eleições Presidenciais Americanas. Vamos ter como orador o Miguel Monjarvino, que é investigador do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e também é colunista do Expresso, e a moderação ficará a cargo do Dr. Jaime Quezado, que é economista e gestor e que tem também colaborado connosco. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite em Portugal, no Brasil sei que não estamos no mesmo fuso horário, mas um bom dia e conto vê-los brevemente e mantenham-se seguros, acima de tudo com saúde. Muito obrigada e até à próxima. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigada também. Doutora Maria, me escuta?